Vamos lá. Livro do Tiago, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodrecem e suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e esta ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, nesses tempos do fim, nesse tempo do fim, vocês ajuntarão tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, que foi retido com fraude, está clamando. O clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador guarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes, fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Por enquanto até aí. Eu estava meditando nesse texto e logo de cara nós encontramos o primeiro versículo dizendo: escutem, ricos, agora ricos, chorem, lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. E o texto discorre como nós acabamos de ler, e eu fiquei meditando um pouco. O que é que o Senhor está falando aqui? Porque em um tempo como estes, ao qual estamos vivendo, existe um mal sobre a terra que nunca esteve tão forte como nos últimos anos. Que mal é este? É uma pregação que tem se alastrado através do comunismo, através dos socialismos, através das pautas fora de contexto, e tem dividido o povo. Eu estava meditando nesse texto, porque a palavra de Deus ela precisa ser lida, interpretada, não por meio de inteligência humana, mas por meio do Espírito Santo de Deus. Porque um texto como esse, a pessoa pode pegar um texto como esse e levantar a bandeira do rico contra o pobre, do pobre contra o rico, porque aqui está falando dos ricos e que enriqueceram às custas dos trabalhadores,
e eles tiveram boas colheitas, mas na hora de pagar, eles não pagaram o que deveria ser pago, e eles estão desfrutando dessas riquezas, mas a Bíblia está dizendo que virá um juízo sobre a vida deles. Aí fala o padrão dessas pessoas, dessa classe de rico que a Bíblia está se referindo. Ela não está se referindo aos ricos, mas esta classe de pessoas que se aproveita dos mais fracos para subirem nos degraus da vida. Mas o texto está nos dizendo que virá um juízo sobre essas pessoas. Mas como eu disse, num tempo como esse de polarização, um texto desse precisa ser analisado através do Espírito Santo de Deus, para nós compreendermos o que é que a Bíblia está falando. A Bíblia aqui ela está falando de um tempo de espera. A Bíblia aqui ela está se referindo aos que creem. A palavra de Deus aqui está direcionada para os cristãos, para aqueles que têm em Jesus a sua total confiança, esperança e vida. Aqui eu entendo outra coisa muito importante, que Deus não manda eu levantar uma bandeira contra os ricos, e nem tampouco a Bíblia manda o pobre e de encontro ao rico para fazer mal ou para fazer qualquer outra coisa. Mas a Bíblia diz que esse povo que foi roubado, esse povo foi ao tribunal de Cristo através da oração. Versículo 5 diz assim: vocês têm tido vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado no dia de matança, ou seja, no dia de fartura de animais, de corte, de abate de animais, e tem engordado aqui, tem bastante. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que eles ofereçam resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda de Jesus. O convite de Jesus para mim e para você, essa mensagem não é para você que acha que entende, essa mensagem não é para você que já tem o entendimento. Se você crê diferente, fique na paz de Jesus Cristo. Essa palavra são para aqueles que ainda ouvem a voz do Espírito Santo através da Bíblia Sagrada. É para aqueles que ainda têm em um pastor, e ainda tem em um líder, ainda tem alguém que ele pode ouvir e entender que é Deus falando, porque até isso está complicado nos tempos de hoje. Deus escolheu pessoas específicas para algumas atividades, e o pastor é para ensinar. Então a Bíblia está dizendo aqui para mim, para você, que a nossa libertação, que a nossa honra, que nosso sustento vem da parte de Deus. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Perseverança. O texto está dizendo aqui, olha, até que eu venha, vocês precisam ter paciência. Não, o que é ter paciência? É não meter o pé pelas mãos. O que é ter paciência? É não colocar, os bois na frente dos carros, como diz aí fora no ditado. É você não perder o controle. Sejam pacientes, mas paciência em quê? Confiando em Deus. Porque coisa boa é você esperar paciente em alguém que você confia, né? Se você tem alguém que te prometeu algo, nós costumamos dizer lá, que se Moisés prometeu algo, Moisés, o pastor Moisés, meu sogro, se ele te prometer algo, pode ter certeza que ele
vai cumprir. Mas tem período que precisa você esperar. Mas você pode esperar que no momento certo Ele vai cumprir. Ou coisa boa é esperar com paciência em quem você sabe que vai fazer. Então Deus está falando para mim, para você: espere com paciência, porque virá a solução. Então eu estava meditando um pouco no cenário que nós encontramos hoje no nosso país, e eu cheguei a uma conclusão, e essa será a minha mensagem, se assim Deus me permitir, em 2026. Eu vou me empenhar a trazer as pessoas de volta à casa do Senhor, de volta à fonte, porque a Bíblia disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. O problema é que nós estamos esperando a mudança do Brasil na política. A mudança do Brasil virá depois que algum homem de Deus, que uma mulher de Deus se colocar na posição de dizer: Senhor, eis-me aqui. Porque foi assim durante toda a história. Alguém se levanta para fazer alguma coisa. Então eu parei e pensei: as igrejas precisam voltar o pensamento para aquele que pode fazer. Eu não estou dizendo que nós não iremos votar, não estou dizendo que nós não iremos observar quem é o melhor candidato, eu não estou dizendo que nós devemos viver alheio ao que está acontecendo. Eu quero dizer que a nossa esperança, que a mudança do nosso país virá quando a igreja fazer o seu papel. Qual o papel da igreja? É orar. Qual o papel da igreja? É ajudar. Qual o papel da igreja? É estar de joelhos dobrado pedindo àquele que tudo pode fazer. Porque Jesus está falando: olha, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, até a vinda de Jesus. Enfrentaremos essas dificuldades. Em momento algum a Bíblia está dizendo que eu tenho que levantar uma bandeira e crucificar o rico. Hoje eu fui na casa de um rico, ele me ligou para ir buscar algumas coisas, e eu observando os armários da livraria antigos, móveis antigos, cheios de pó, de madeira. Ele montou lá no escritóriozinho, bem no fundo da casa. Como tem a segregação de coisas separadas, móveis antigos. Eu vi lá uma cozinha com a geladeira mais simples, sabe, uma coisa simples. E eu fiquei meditando naquilo. E às vezes a gente olha assim, eu acabo compreendendo que quando você acaba percebendo que o dinheiro, ele não é tudo. Talvez para quem não tenha o dinheiro, ache que necessita muito, mas chega um nível da sua vida que você olha e vê tudo aquilo ali como nada. Porque não adianta você estar cheio de dinheiro, mas você não ter paz. Não adianta você estar cheio de dinheiro, mas não ter alegria na sua casa. Então a paz, a alegria é um momento de estar, é um momento do que você decide viver. Então eu percebi que para ele bem materiais não é nada, ele não se importa com isso. Ele busca uma qualidade de vida. Estava fazendo faxina, arrumando a frente da casa. É uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele, mas bem controlado, sabe? Isso mostra que há vários níveis de entendimento, de pensamentos, e que às vezes nós passamos por cima das escrituras sagradas. A Bíblia diz: porque gastai o teu dinheiro com aquilo que não é pão. A Bíblia está dizendo porque nós não nos programamos, porque que nós fazemos as coisas de qualquer maneira. E o texto manda que eu e você espere com paciência o precioso fruto, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Assim também vocês sejam pacientes, fortaleçam o seu coração. Olha só onde Deus manda fortalecer, ok? O nosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima.
O que acontece é que o coração das pessoas está fragilizado. As pessoas cada dia que passa estão trancadas em suas casas. As pessoas cada dia que passa estão vivendo mais coisas artificiais. Estão vivendo no mundo artificial. É como se tivesse todo mundo hipnotizado, indo todo mundo por um caminho. E as pessoas que poderiam fazer alguma coisa estão dizendo: já vai tarde, eu não quero me envolver com esse povo, eu não quero mais fazer isso. Mas alguém precisa pagar o preço. Eu espero em Deus e que haja uma mudança em 2026 no cenário político, mas se não houver, eu tenho a certeza de uma coisa: a vinda do Senhor está próxima, e eu preciso me atentar a isso. Eu preciso estar atento a essas coisas. Eu preciso tentar acordar alguém, porque a Bíblia diz: é hora de despertar do sono. Então tem sono que está tão profundo que você precisa que alguém vá lá e te desperte. E não só uma vez, nem duas, nem três. Você precisa lá, acorda. Está na hora, minha esposa faz muito isso com isso. Vamos lá, levanta. Amor, já estou pronta. Amor, até hora que eu até me irrito. Mas para despertar do sono. E coisa ruim é despertar quem está com sono. Ou coisa ruim é ser despertado quando você está com sono. Então nós percebemos que há uma dificuldade de ambas as partes. Há uma dificuldade em quem quer estar naquele estado de sono, e tem a dificuldade naquele que está tentando acordar você para a vida. Olha só como é difícil. Então há dificuldade em ambas as partes, e nós, como cristãos, precisamos entender que a Bíblia não está mandando nós levantar nenhuma bandeira do rico, do pobre, do preto, do branco. A Bíblia está falando que nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. A igreja precisa voltar a congregar. A igreja precisa voltar a dobrar os joelhos. A igreja precisa viver a unidade novamente. A igreja está no ajuntamento, mas não está unida. É como se fosse um saco de batata, mas não é um purê, porque está todo mundo individual. Abrir o saco, cada um para o seu lado. A igreja precisa estar unida. Precisamos ter estratégias. Isso que Deus falou no meu coração: filho, olha só, desde que o mundo é mundo, há esses problemas, sempre alguém querendo levar vantagem sobre o outro, mas eu estou dos céus observando todas as coisas. Aqui Deus está falando: coloque o pé no chão, seja firme, porque dias bons virão, dias ruins também. Está falando, a vida é difícil, as pessoas são cruéis, mas também tem pessoas boas. Mas você que me ama, você que me serve, coloca o teu olhar para Deus. E se você for observar, pelo menos comigo, todas as minhas batalhas mais difíceis foi vencida através da oração. Nós tomamos algumas atitudes, sim, mas a solução vem do Senhor. E que cresça uma igreja forte, e que a Belivre seja uma igreja forte, uma igreja com raízes, uma igreja, sabe, que naquele grande dia Deus possa olhar para mim como pastor e dizer assim: olha, seja bem-vindo, meu filho. As ovelhas que eu confiei em suas mãos, as ovelhas olharam para Jesus e dizer: Jesus, valeu a pena. Pessoas firmes, pessoas, sabe, que entendem o que é este mundo, o que é o Evangelho, pessoas que sabem que tudo tem um tempo determinado por Deus. No versículo 9 diz assim: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Olha só que interessante. Toda uma diretriz, toda uma orientação da Bíblia Sagrada. Eis que o juiz está às portas. É sério isso aqui? É um tempo de ajuntamento, é um tempo de viver o Evangelho.
Ele está dizendo: eu sei, eu estou vendo que está tendo dificuldade na terra, eu sei, estou vendo que tem pessoas morrendo, eu estou vendo que tem pessoas, mas o mundo é mau, o mundo é cruel, o mundo jaz no maligno, mas eu tenho uma vida eterna para você. Tenha paciência, proteja o seu coração, e como igreja, não fale mal uns dos outros, porque é um perigo, porque o juiz está às portas. E esse juiz aqui, ele não é um juiz corrupto, esse juiz aqui não tem lado, esse juiz aqui, ele vela pela sua palavra, ele é justo, fiel, verdadeiro. O juiz está às portas, a vinda do Senhor está próxima, o juiz está às portas, a vinda do Senhor está próxima, o juiz está às portas. Ele que vai julgar cada atrocidade que está acontecendo neste mundo. Imagine só, se porque eu sofri algo, eu vou revidar da mesma forma, você também será condenado. Perderá, né? Você perderá a batalha, porque você vai revidar. Versículo 10 diz: irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e paciência os profetas. Tomem como exemplo. A Bíblia está falando aqui que de paciência, de perseverança, perseverar. Estávamos lendo em casa semana, Raquel lendo lá, falando sobre a paciência, a perseverança que gera, né, coisas, benefícios sobre a nossa vida. A paciência, nós, graças a Deus, eu louvo a Deus, eu estava meditando um pouco neste tempo. Nós, se conseguimos continuar aqui, eu tenho certeza que Deus está olhando para mim e para você, que nós estamos sendo pacientes. Estamos vivendo um verdadeiro evangelho. Um evangelho, sabe, que não é um evangelho açucarado, sem experiências, sem vivência. Nós não somos, nós não andamos como os animais que puxam carroça, que tem que ter uma venda na lateral dos olhos, para não olhar para os lados. Aquele que nos chamou, nos deu a liberdade para examinar, para analisarmos. Então, quando nós servimos a um Deus, precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecer, porque não pode restar dúvida dentro do nosso coração de quem Ele é. E a Bíblia está dizendo que Ele é bom. Como é que eu vou saber que Ele é bom? Se eu provar. Eu estava falando com minha esposa também a respeito de Deus nos dá um direcionamento, e a gente às vezes desiste desse direcionamento, porque no meio do caminho aparecem oportunidades que talvez para nós é mais fácil, talvez para nós seja melhor, mas se você elaborou um plano e você sentiu paz naquele plano, siga com este plano até o fim. Eu já tive várias experiências, eu contei uma para a pastora. Eu bolei um plano, orando, Deus me deu um direcionamento que eu venceria esse mês para pagar as contas, para pagar as despesas, através da oração. E eu fiz um pedido para o Senhor: Senhor, envia para mim bons clientes, envia para mim serviços fáceis de resolver, me dá inteligência para resolver o que chegar. Mas aí foi chegando um aparelho, foi chegando outro, e de fato chegando serviços bons. E aí chegou um aparelho lá que eu achava que era um aparelho mais complicado, que aquele aparelho não dá defeitos fáceis, sabe? E eu, naquela agonia, eu parei e falei: eu não vou olhar isso aí, porque eu sei que esse aparelho não é fácil de resolver. Mas aí eu me lembrei do plano, aí eu me lembrei da oração. Eu disse não, eu pedi a Deus que Ele mandasse serviços fáceis e que me desse sabedoria para me resolver. Eu peguei a caixa, eu abri, e de fato, quando eu abri, era um serviço fácil e eu ganhei o dinheiro. Mas parecia que tinha algo na mesa melhor. Eu queria consertar a caixa que vai me dar um valor superior. Ela está na mesa, está lá até agora.
Eu queria ir por cá. Eu falei, não, mas o plano foi o quê? Deus envia aparelhos fáceis. Estou falando isso aqui porque já tenho experiência com isso. Se você realizou um plano, não saia deste plano. Embora apareça algumas coisas que parece que vai, não saia do plano, porque os pensamentos de Deus não é os teus pensamentos, os caminhos do Senhor não é os teus caminhos. Se nós entregamos na mão de Deus, precisamos confiar. Porque se nós soubéssemos o que vai acontecer amanhã, aí sim, mas nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns instantes, mas Deus sabe. Deus prevê na frente de você. Por isso que é importante confiar nele. Irmãos, tome como exemplo o sofrimento e a paciência dos profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Está vendo? Aqueles que são perseverantes são felizes, porque a perseverança, nós já percebemos que ela gera a paciência, né? E a paciência gera a esperança, e a esperança, né? Eu acho que confundi tudo. Tribulação gera paciência, a paciência gera esperança, e a esperança traz tudo nas nossas vidas. A esperança nos faz acreditar em Deus, a esperança nos faz acreditar que Deus vai resolver. Mas há um processo, então nós seremos felizes. Coisa boa é esperar em quem você sabe que vai resolver, porque o final nós já sabemos. Pode demorar o tempo que for, mas o juiz dará a causa para mim e para você. Então são felizes os que perseveram. Mas ele está dizendo, não se engane, porque a felicidade não tem a ver com dificuldades da vida. A vida terá dificuldades, sim, mas há esperança. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó? E sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Olha só, ele está dizendo aqui, olha só, você sabe o que aconteceu com Jó. Imagine só que situação. Eu estava vendo hoje um cantor aí, esse nome dele é complicado, cantor de rap, de trap. Ele estava falando que quando ele aceitou Jesus, quando ele começou, sabe, a ler a Bíblia e fazer questionamento, ele sozinho, ele começou só lendo a Bíblia, fazendo os questionamentos dele. E ele aí, quando chegou no livro de Esther, ele ficou impressionado, porque ele disse que Esther casou com o rei Assuero. Aí ele foi lá no chat, olha para você ver quanta coisa legal tem para você fazer na internet, desde que você entenda aonde está o seu coração, aonde está a tua busca, onde está o teu entendimento. Aí ele vai buscar o rei Assuero no site GPT. O rei Assuero de fato existiu? Aí o chat GPT começa a falar, o rei Assuero, tá? Aí dá o nome daquele filme em que o Rodrigo Santoro, que é o brasileiro, faz o filme, e que o rei Assuero tem outro nome. E aí ele descobre que aquele ator, aquele imperador que ele está vendo lá, é o rei Assuero. Cientificamente provado. Aí ele começa a se encantar com isso. Aí ele brinca assim, então quer dizer que o Rodrigo Santoro, sei lá, enfrentou o rei Assuero, claro, na dramaturgia, né? No filme ali. Mas ele ficou impressionado em saber como a Bíblia está ali se referindo a alguém que de fato existiu. Ou seja, ele começou a buscar e prosseguir e conhecer. Aí ele começa agora a conhecer sobre Jesus, como ele era, o que ele fazia, como ele resolvia os problemas, como ele resolvia as situações. E o interessante é que quando
Jesus chega, aquela mulher foi pega no ato do adultério. Jesus faz aquela frase interessante que todo mundo repete, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E as pessoas não têm coragem, porque de fato eles eram pecadores, e eles se levantam e vão embora. Aí a gente olha assim, o Jesus agora, ela toda feliz, eu estou livre. Aí agora você vê o Jesus corrigindo, não na frente da multidão, mas entre ele e ela. Ele disse: minha filha, eu também não te condeno, vai e não faça mais isso. Não é diferente? O Jesus é diferente do que nós vemos algumas pessoas falar aí. As pessoas que punem na frente, que humilham na frente. Jesus não fazia essas coisas. Também ele não deixava passar. A forma de Jesus de resolver as coisas era muito interessante. E nós precisamos copiar a Jesus. E ele fala da dor de Jó, da luta de Jó. Aí ele fala que o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Deus é cheio de misericórdia e compaixão. Por isso você precisa se apaixonar por Deus. Você precisa se apaixonar por Jesus, porque Ele é cheio de misericórdia e de compaixão. Você quer saber a importância da compaixão até o dia que você precisa dela. Compaixão, amor, alguém que te ouça, alguém que diga: filha, eu sei que está difícil, filho, eu sei que você fez errado, mas eu posso te ajudar. Faz uma promessa para mim, eu vou te perdoar, não faça mais isso, ande comigo, eu vou te dizer o que você tem que fazer, eu vou te orientar, eu não vou te jogar fora, eu quero você perto de mim, porque Ele é cheio de misericórdia e de compaixão. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e o não de vocês seja não, ou seja, sem sim e não. O que eu entendo aqui? Deus não está querendo que você faça justificativas alguma, mas que você viva a verdade. Não precisa se justificar. Tem pessoas que vai conversar com você. Eu vi um cara, chega lá, às vezes as pessoas usam muito isso. Vai pedir alguma coisa, aí porque minha filha está doente, meu pai está doente, eu estou descalço, estou não sei o que. Conta uma história triste para pedir o dinheiro. Eu dificilmente, às vezes, isso não me mexe comigo. Mas quando a pessoa chega direto: irmão, amigo, eu preciso comprar um leite para minha filha, eu estou sem dinheiro. Direto. Eu estava ali no ponto de ônibus e eu não tenho dinheiro, só tenho o Pix aqui, e o Pix não aceita lá. Irmão, eu saí sem destino, perdi o dinheiro, eu gastei. Você pode me ajudar? Você pode me dar um prato de comida, né? Agora conta uma história triste, está na mureta. Aí eu já ligo o alerta, está querendo me enganar. É isso que a Bíblia está dizendo. Você não precisa, como cristão, eu gosto de usar muito isso na minha vida. Como cristão, eu não preciso carregar essa Bíblia debaixo do braço na hora de fazer um negócio. Chega lá com a Bíblia debaixo do braço para tentar convencer as pessoas, porque é cristão, apesar de que isso nem funciona mais hoje. Confia em mim porque eu sou crente. Não. Confia em mim porque a palavra minha é sim, sim ou não. Se eu falar que eu vou fazer, eu vou. Se eu falar que eu não vou fazer, eu não vou. Se eu disser que eu irei, eu vou. Se eu disser que eu não irei também, eu não vou. Se eu falar que irei e não der para ir, eu ligo. Tem que ligar e dar uma satisfação. É isso que a Bíblia está falando. Seja você verdadeiro. Não fique contando, não fique buscando situações. Seja sincero, verdadeiro. Alguém de vocês está sofrendo? Olha só. Vá a um político e peça dinheiro. É assim? Que está escrito aí? Versículo 13. Algum de vocês está sofrendo? Peça ao seu pai.
Algum de vocês está sofrendo? Peça a um amigo. Algum de vocês está sofrendo? Bota a culpa em alguém. Não, está dizendo, algum de vocês está sofrendo, faça oração. Você entende aqui? O Brasil está sofrendo? As pessoas estão sofrendo? Sim. Qual é o caminho? A oração. Esse é o caminho. Alguém está alegre? Faz o quê? Cante louvores. Está sofrendo? Ore. Está alegre? Cante. Glória a Deus. Você está alegre? Por isso que hoje eu cantei muito. Eu estou alegre com esta palavra que queimava. Eu estava ansioso para vir para o culto, porque feliz aquele que vai conseguir virar o ano na casa do Senhor. Alguém de vocês está doente? Chame o médico. Alguém está doente? Tome aqui um remédio. Alguém está doente? Faz o quê? Chame os presbíteros da igreja, e estes faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Você está vendo que não dá para desconectar a igreja do pastor? Ele está dizendo para chamar quem aí? Os presbíteros, os pastores. Não dá para desconectar o pastor da igreja. Não dá para você viver longe da igreja. Não dá, porque aonde você encontra um médico? Onde é que você vai encontrar? Qual é o lugar mais fácil para se encontrar um médico? Onde? No hospital. Mas o médico, ele é médico fora do hospital? Sim. Mas você tem mais acesso ao hospital ou ao médico fora do hospital? Então é aí que está a confusão, que as pessoas falam: o pastor, eu posso ir na casa do pastor, o pastor, se quiser orar por mim aqui, por que eu tenho que ir na igreja? Porque o lugar que você vai encontrar o pastor mais fácil é onde? É na igreja. Mas as pessoas não, elas querem buscar onde elas bem entendem, e não é assim que funciona. Deus já deixou tudo amarradinho. Se você quiser, é desse jeito, filho. Então você está doente. Olha que sofrer não é doença. Está doente. Uma amiga minha, ela está doente de depressão. Mostrou vários remédios. Ela sabe que eu sou pastor, mas ela não vem. Ela não vem. Se convida para vir à igreja, não vem. Outro está sofrendo, está passando dificuldade financeira, chama para vir à igreja, não vem. Vai ser muito difícil. Então precisamos convencer essas pessoas a voltar a tirar, sabe, isso que prenderam a mente deles. A igreja, ela é importante, sim. Então fale, os presbíteros vai orar. Aí acontece o que? Algo interessante. E a oração da fé salvará o enfermo. Não negligencie o óleo. Está aqui. Não negligencie o óleo. Não negligencie o pastor. Não negligencie a igreja. Tudo faz parte. E no final de tudo, a fé é gerada. E a oração da fé vai não só curar o enfermo, vai também salvar. No final de tudo, tem que haver salvação. A Bíblia gira em torno de salvação. A Bíblia gira em torno de arrependimento. E todo leva à salvação. A salvação por meio de quem? De Cristo Jesus. E se houver, olha só, agora ele começa a descrever, né? E se houver cometido pecados, pecados,
pecados vários, estes lhes serão perdoados. Olha a importância da pessoa vir buscar na igreja, no ponto em que Deus reservou para ele algo importante, numa simples enfermidade, ou de uma enfermidade, olha quantos benefícios. Mas não dá para experimentar laranja sem descascar, cortar e provar, para saber se é doce ou se é azeda. Versículo 16: portanto, confessem. Confessem os seus pecados uns aos outros. O que é isso aqui? Se eu cometi algo contra Dari, confessar os pecados, não é só ir aqui, daí eu cometi isso e isso, não. Eu pequei contra você. Então que ele diz assim: oh, me perdoa, minha irmã, porque eu fiz isso de ruim com você. Me perdoa porque eu falei isso. Me perdoa porque eu te machuquei. Estou confessando. Vice-versa, meu irmão, me perdoe também, porque, ou seja, uma comunhão, está falando de comunhão, não vivam intrigados um com o outro, sabe? Confessem uns para os outros, para que vocês sejam curados. Uma igreja sarada, a igreja que se ama, sabe? A igreja, eu sou do tempo que a igreja se amava, a igreja sarada, curada, não uma igreja que anda em pé de guerra. Porque disso, não confessa, não pede perdão, não se arrepende, não se junta, se afasta, então não haverá, o corpo fica doente. E que o Senhor venha e cure essa nação em nome de Jesus, e que Ele me dê estratégias, para vencer esse mal que assola, porque eu não sei o que fazer, mas eu sinto no coração que é momento de voltarmos à igreja, de voltarmos a buscar a presença do Senhor, dobrarmos o joelho, porque quando um chama o outro, vai motivando o outro, porque orar só é difícil, mas um chama o outro, daqui a pouco a igreja está queimando, pegando fogo, clamando por uma mudança. O povo de Israel foi assim, estava cativo, cativeiro, estava no Egito, aí até o povo despertar e agora começar um grande clamor. Não foi apenas o povo se juntou e começou a clamar, pedir a Deus, e Deus enviou para eles o socorro. Orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha só, o justo, você se considera uma pessoa justa? Se você se considera uma pessoa justa, a sua oração é uma bomba atômica, está vendo? Muito pode a oração de um justo. Então os justos têm se calado nesse tempo, porque essa estratégia do diabo é calar os justos, calar aqueles que de fato têm intimidade com Deus. Era por isso que Jezabel disse: eu vou te matar, Elias, porque Elias tinha, a palavra de Elias era potente. O que Elias falava no mundo carnal acontecia no mundo espiritual. Elias profetizava e acabou. Então ela precisava neutralizar Elias. O diabo tem tentado neutralizar a mim, o diabo tem tentado neutralizar você. Se você se acha uma pessoa justa, então você precisa se levantar. É hora de despertar do sono. A sua oração é potente. Eu tive um sonho essa noite terrível, que eu estava pregando em uma igreja, e eu chegava nessa igreja, começava a pregar, a igreja cheia, e do nada eu me via nu da cintura para cima, e eu ficava preocupado: meu Deus, onde é que eu deixei a minha camisa? Como é que eu estou na igreja nu da cintura para cima? E eu me enrolava com o lençol aí, mas assim eu continuava pregando. Eu procurei entender aquele sonho, e eu pregava, e a igreja pegando fogo, mas eu estava coberto com um lençol, porque eu não sabia onde estava deixada a minha camisa. Em seguida eu terminei aquela pregação com vontade de voltar para casa, de ver vocês. Eu lembro que eu saí do culto,
Depois de pregar, e eu parei assim perto de um veículo que eu ia para sair, chegou alguém perto de mim, olhou para mim e entrou na casa assim de longe e me deu um tiro. Eu ouvi 2 tiros, eu senti que era um tiro, mas eu não senti dor nenhuma. Eu me levantei: por que você está fazendo isso comigo? Ele atirou: não gosto de você. E aí eu levantava, na mesma hora também aparecia uma arma na minha mão, e eu atirava de volta. Mesmo ferido, eu estava atirando de volta, e ele ia fugindo, correndo, ele atirava, e eu atirando nele também, e eu afugentei ele, e eu saí, eu escapei. Então eu entendo que apesar dos dados inflamados do diabo, apesar dele de querer me envergonhar, tirar, sabe, a camisa para, sabe, um sinal de você recuar, de você não fazer o que Deus mandou, o desejo de voltar para casa, sabe, e o diabo tenta nos paralisar. Mas Deus nos dá arma, Deus nos dá força, porque Davi era um guerreiro. Uma das coisas que eu mais amo em Davi é que ele era corajoso. Eu sempre tive isso comigo: crente tem que ser corajoso. Deus não chamou covardes. Mas a ousadia do crente tem que ser no Senhor, porque se ele for marchar na ousadia do homem, ele vai morrer. Mas se Deus estiver na frente, Golias não irá lhe matar. Davi foi um guerreiro que enfrentou grandes batalhas, e Davi morreu na sua cama quentinha, guardado ainda por uma virgem para aquecer o seu corpo, porque Deus era com ele. O meu servo Davi, que ele era um guerreiro valente, cheio de pecado, cheio de falha, mas com um coração gigante voltado para o Senhor. Então aqui eu entendo que Deus sabe das nossas fraquezas, Ele sabe quem você é, Ele sabe quem você é, mas mesmo assim Ele te ama, mesmo assim Ele colocou dentro de você um fogo, algo que só você pode fazer. Não recue. Versículo 17, já vamos encerrar, diz assim: Elias era um homem semelhante a nós. A Bíblia é mentirosa? Você que é servo de Deus, você que crê fielmente na Bíblia, a Bíblia está dizendo que Elias era um homem semelhante a mim e a você. Não tinha diferença nenhuma, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. Um fervor, a oração com fervor, firme, forte, gritando e falando. Às vezes pensando, segundo a minha palavra, não, a Bíblia fala que ele com fervor. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Um homem igualmente a mim, igualmente a você. Aqui eu entendo que a oração fervorosa, a oração de um justo pode muito ser efeito. Deus está falando: filho, a saída, a solução está na igreja, está na oração do homem e da mulher sincera. Versículo 18 diz: depois orou de novo, e então os céus deu chuva. Se você orar, os céus te dará a resposta. No caso de Elias era a chuva. No seu caso é o que o céu precisa se abrir para você. Note que a Bíblia diz que se nós abençoarmos a casa do Senhor, que as janelas do céu serão abertas. O céu se abre. Que o céu se abra na sua vida agora em 2026. Que o céu se abra na sua vida, Raquel, em 2026. Que o céu se abra na sua vida, Dai, em 2026. Ou que se abra nesta noite. Mas Deus está nos convidando à oração. O justo, eu sou o seu pai, eu sou seu esposo, e eu sei que vocês se esforçam para ser justos. Então não cale a boca, não esperem do homem, ore, não desista, porque a sua oração surgirá efeito. O céu vai se abrir. Não pare, persista, continue. Você que me assiste pela internet, não pare, não desista. Se você é justo, continue orando. Se você não é justo, busque ser justo, porque o juiz está chegando, a vinda do Senhor está próxima.
E depois que a chuva desceu, a terra produziu os seus frutos. Depois que o céu se abrir na sua vida, produzirá frutos, porque a terra vai estar fértil, regada pela presença do Senhor. E eu creio que produzirá frutos. Por isso que é difícil preparar a terra, regar em oração. As nossas lágrimas, ela rega a nossa vitória. Versículo 19 diz: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Deus está falando que tem pessoas que vão desistir. Tem pessoas que vai desistir, não vai suportar. Mas cabe a mim e a você ir atrás. Cabe a mim e a você despertar do sono. Aquele que não quer ser acordado. É hora de despertar do sono. É hora daquele que desperta ser mais persistente. Porque quem está dormindo não quer ser despertado. Ele quer, mas também não quer. Ele tem medo, mas também tem coragem. Está com medo, mas está com coragem. Precisa, mas não consegue sair. Você sabe que ele precisa, mas dá vontade de deixar lá. Se você for e ele se arrepender, você vai livrar ele da morte. E a alma dele vai livrar do inferno e vai cobrir uma multidão de pecados. Guarde essa mensagem no seu coração. Persistência. Continue firme. Conte comigo, eu conto com você. Que possamos pedir perdão uns aos outros e viver o Evangelho puro, limpo. Voltemos à cruz, voltemos à palavra de salvação. Convidemos pessoas para que essa igreja esteja repleta de pessoas ouvindo uma mensagem como essa, que Deus vai entregar na sua mão, porque não sou apenas o pastor que prega. Deus tem uma mensagem para cada um. Deus tem uma missão para cada um. Eu não sei, mas o meu coração queima, o meu coração deseja que o Senhor me dê estratégia para eu acordar essas pessoas, para que elas possam ter a mente aberta, que não será a política que vai mudar o Brasil, é a oração. E quando nós orarmos, aí o céu se move, o céu se abre, aí tudo que é necessário será feito. Quem é para sair do poder sairá, quem é para entrar vai entrar. Deus move, Deus mexe com as peças, e a verdadeira paz que só Jesus pode oferecer habitará no seu coração, porque a paz que Jesus tem para nos dar é aqui. A paz que há em Cristo, enquanto aqui nós vivermos. Vamos ficar de pé. Confie no Senhor, confie em Jesus. Ele ainda é o teu Salvador e sempre será. Continue orando, continue crendo. A mudança do nosso país virá através da oração. Deus, eu te agradeço. E ao sair por essas portas, que o espírito roubador de palavra não achegue em nós. E eu oro agora, meu Deus, e eu unjo a mente, que as palavras ditas através do Senhor nessa noite estejam seladas na nossa mente,
Eu unjo a minha mente agora, para que ao passar aquelas portas, esse evangelho que foi pregado, essa palavra que foi pregada, esteja viva no meu coração, e que não venha a me esquecer. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito salteador, todo espírito de morte, todo espírito de miséria, de contenda, todo espírito que tenha afastado as pessoas da tua casa. Eu ministro segurança para os meus filhos, eu ministro salvação para a minha casa, eu ministro um novo caminho, uma nova direção para meus filhos. Senhor, tens misericórdia, por amor de nós, guarda eles, traz de volta, protege. Eu te entrego a nossa família que está se dirigindo aqui uns dias, toma viagem, traz em paz e segurança. Eu te entrego toda a minha família, de pai, mãe, irmãos, genros, cunhados, sogros, todos eles. Te entrego as pessoas que têm sido bênção na minha vida. Te entrego a vida do Oliver em tuas mãos. Abençoa teu filho lá em São Paulo, dá uma nova direção. Eu te entrego a vida do Ivan em tuas mãos. Salva aquela vida, salva ele, Senhor. Que o Senhor ache graça na minha vida para que eu possa converter mais um ao Senhor. Toma meus lábios em tuas mãos, não deixa eu falar besteira perto das pessoas que o Senhor quer salvar, mas que da minha boca só saia palavras sábias, vinda do trono da graça. Eu não quero machucar as pessoas, eu não quero colocar os meus achismos, mas eu quero espalhar a tua palavra como o Senhor Jesus espalhou. Assim, essa mesma unção esteja sobre esta igreja, uma unção que habitava na vida de Jesus, os espíritos que habitavam na vida de Jesus, que possam habitar nas nossas vidas, e que o amor de Deus, o Pai, nos abençoe, e que seja uma semana abençoada. Deus, tu sabe como eu preciso que o Senhor continue a mover os céus, abrindo as janelas. Tu já sabes, e eu continuarei nos planos que o Senhor colocou em meu coração, para que esse mês seja um mês de bênção e de vitória, porque a minha confiança está no Senhor. E que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus recaia sobre a sua vida, em nome de Jesus. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descansa no Senhor, continue orando, e a janela do céu se abrirá sobre sua vida. Está encerrado em nome de Jesus. Você que nos assiste pela internet, se você gostou dessa palavra, compartilhe com alguém que você ama, alguém que você acha que necessita desta palavra de encorajamento, uma palavra de fé e de libertação e transformação. Que Deus abençoe a sua vida. E se você deseja ajudar esse ministério, temos aí na descrição o Pix da igreja. Você também pode estar orando por essa igreja, e que o Deus de toda paz e entendimento alcance seu coração e mova tudo na sua casa, na sua vida. Deus te abençoe e até o próximo culto.